Eu tenho 24 anos. E na minha idade é muito, não só na minha idade, como em outras, enfim, é muito comum você ouvir conversas do tipo, ai, como eu sinto falta de quando eu era adolescente, que eu podia dormir até tarde, que eu podia chegar da escola, dormir, não sei o que, blá. Inclusive foi uma conversa que eu tive com algumas pessoas que trabalham comigo na semana passada. E eu nunca fiz parte dessas conversas dessa forma, tipo, nossa, que saudade que eu sinto, porque eu não sinto saudades do colegial e toda vez que alguém me pergunta, eu não tenho problema em dizer que, na verdade, eu não sinto falta, não falo mais com as pessoas que estudaram comigo, grande parte delas, e eu não sinto falta delas e não sinto falta de nenhum pouco desse momento da minha vida. Vou explicar um pouco mais, não quer dizer que tudo foi ruim, mas eu sei muito bem como é viver num momento que você quer esquecer. Acho que ser adolescente é muito complicado. E é assim que eu quero começar esse vídeo, que eu vou falar sobre 13 Reasons Why, que é uma série que tá todo mundo comentando agora, que saiu no Netflix, baseada num livro. Então, aqui é a Esté e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha adolescência, falar um pouco sobre a série e colocar alguns pontos aqui pra gente pensar. Bom, tá todo mundo falando sobre isso, acho que é muito difícil você não ter escutado nada sobre, eu não ter visto várias pessoas dando check-in no Facebook que estavam assistindo. Eu fui uma dessas pessoas, eu já tava super curiosa sobre a série desde que eu vi os teasers sobre ela. Eu já sabia que ela era baseada num livro. Acabei não tendo muita curiosidade de ler o livro porque eu não curto tanto esse tipo de leitura. Exatamente porque ela é muito impactante. Eu acho mais fácil assistir uma série que é visual do que ler um livro, porque eu realmente sinto muito os personagens quando eu tô lendo. Até tem um outro livro pra indicar pra vocês, pra quem gosta desse tipo de filme, de série, enfim. Então eu decidi ver a série, gostei muito da série, achei que ela foi muito bem produzida. Sei que ela foi adaptada do livro, que não tem, enfim, muitas coisas, tem coisas que não tem a ver, mas até porque a gente tem uma diferença de 10 ou 11 anos da publicação do livro até a série. Então, principalmente os meios por quais a gente conversa, por qual o bullying acaba viajando, mudaram. O cyberbullying acabou, sendo uma realidade do momento que a gente vive. Então, eu não vou dar spoiler sobre a série, mas se você nunca ouviu falar sobre nada sobre a série conta a história da Hannah. A Hannah é uma menina que se matou, isso não é spoiler. A gente começa já sabendo que ela se matou e ela deixa 7 fitas que tem 13 motivos contando por que ela se matou. Ela fala como a participação de cada pessoa da vida dela teve um pedacinho ali de ser a razão do porquê ela decidiu acabar com a vida dela. É uma série bem complicada, assim, ela é bem pesada, mas eu acho que todo mundo deveria assistir, principalmente se você pensar que fazem 10 anos, ou eu acho que são 10, 11 anos, acho que foi 2006 que esse livro foi publicado. Pensa que ele foi escrito até antes disso, porque, até a publicação tem várias fases. E isso é um tema atual, gente. As pessoas continuam se identificando com isso em diferentes países, sabe? Tipo, se fala disso em diversos cantos do mundo e a gente não consegue resolver isso, sabe? Então é um problema muito grave, a gente precisa falar sobre isso. Até porque para que jovens parem de tirar a vida dele, tirar próprias vidas, ou mesmo de ter uma experiência ruim. Não é legal ter esse tipo de experiência na adolescência, por qual razão seja. Então, eu acho que é uma série que todo mundo deveria assistir, diferente da sua idade. E saiu uma hashtag junto com a série que é Não Seja um Porquê. Então, por mais que você não seja a pessoa que sofre bullying, talvez você deva assistir porque você é a pessoa que está causando bullying. E você não tem noção da dimensão do que você está fazendo na vida de uma pessoa. Então, assim, todas as pessoas deveriam ter consciência disso. É muito complicado falar sobre suicídio, as pessoas têm opiniões muito fortes sobre isso. Sobre como isso é uma fraqueza, não sei o que. Eu acho ao contrário, eu acho que pra pessoa chegar no ponto dela cometer suicídio, tem muita coisa envolvida. E definitivamente eu não consigo ver essas pessoas como covardes, porque eu acho que é um ato de um pedido de socorro tão profundo. Não socorro, porque você tá se matando, mas é um pedido, sabe? É uma angústia tão grande. Acho que é algo tão desafiador você tirar da sua própria vida. Então eu não vou dar spoiler sobre a série, que eu vou falar sobre a série que eu quero que você assista. É uma série muito boa. Eu maratonei super rápido no final de semana. São 13 episódios, 14 episódios, não tenho certeza. São 7 fitas. Cada fita tem 2 lados e aí a última tem um lado só, por isso são 13 motivos.
E eu gostei bastante da série, estão dizendo que vai ter uma segunda temporada, mas você termina a primeira temporada sem nenhuma dúvida, todas são esclarecidas. Eu fiquei um pouco em pânico quando eu vi que eram 7 fitas, porque eu achei que fossem 13. E aí me explicaram que não, das 7 fitas, e que, né, as fitas tinham 2 lados e a última tinha um lado só. E então é uma série que você pode ver, que tem uma temporada e você não vai ficar com aquela curiosidade pra próxima temporada, como acontece muito. Falando sobre a minha experiência sobre isso. Eu não sei se eu já falei sobre isso em algum canal, acho que eu já comentei. Eu tive diferentes fases de bullying, assim, sabe? Eu sofri um bullying mais leve quando eu era mais nova, porque eu já fui obesa. E eu não me importava muito, pra ser sincera. Era um negócio chato, mas não era uma coisa que me importava tanto. O bullying começou realmente a me incomodar. Eu não dava esse nome pra ele, eu nem sabia direito o que era isso. Às vezes eu ficava me perguntando se era frescura da minha parte também. Quando eu fui pro colegial, eu não tava mais gorda, eu era bem magra, na verdade, e... Não bem magra, mas já tava perto do que eu tava bem mais magra. E eu ainda me escondia muito em roupa de moletom, assim, porque eu não sabia direito como lidar com o meu corpo, eu não sabia me reconhecer direito. E, cara, sofri bullying por motivos aleatórios. Até hoje eu não sei o que levava aquelas pessoas a me zoarem tanto. Eu sei que existiam dias que eu não queria mesmo ir pra escola, que eu chegava em casa chorando, minha família ficava super preocupada. Eu sempre fui uma pessoa de dividir muito. Então, isso é um ponto importante no meu caso. Eu sempre dividi tudo com a minha família, sempre me senti muito confortável dentro do meu núcleo familiar. Então, a minha família sabia o que estava acontecendo. E eles me protegiam muito de tudo aquilo. Eu podia chegar super mal da escola, achar que eles não entendiam o que eu estava passando, porque não entendiam, mas também não sabiam como lidar com tudo aquilo. Mas dentro da minha casa eu tinha muito carinho. Então, isso teve um impacto muito profundo na minha vida. Uma das frases que o pai de um dos adolescentes fala, isso não é spoiler, tá? Que um dos adolescentes fala na série é que quando você não tá bem na escola, por exemplo, você precisa de um ponto, uma âncora, vai? Não é âncora a palavra que ele usa, mas você precisa de um porto seguro, alguma coisa que balanceie isso da sua vida. Por exemplo, se alguém te zoa na escola, você tem apoio familiar. Eu tinha outros núcleos de amigos que me faziam super bem. Tinha minha família. Eu fazia curso técnico nessa época. E no técnico, as melhores pessoas... Não sei se alguém vai ver esse vídeo dos meus amigos do técnico. Hoje eu não falo com a maioria deles, mas é mais mesmo por uma questão de, enfim, a gente acaba se afastando das pessoas. Mas eles foram pessoas extremamente importantes na minha vida. Foram pessoas que trouxeram uma luz pra minha vida imensa. Eles eram pessoas que eu me identificava, pessoas que eu me sentia bem. Mesmo as pessoas que eu não conversava na minha sala do técnico, todo mundo meio que se dava bem, não tinha... ninguém agredia ninguém dessa forma. Então foi muito legal, eu fiz curso em técnico de design gráfico. Eu tive uma sala muito especial que com certeza equilibrava o fato de eu não me sentir tão à vontade no colegial. Não quer dizer que no colegial eu não conheci pessoas legais, conheci, só que eu tomei a decisão errada de andar com as pessoas erradas, enfim. Por causa de 2 pessoas que eu gostava muito, eu quis, 2 amigas que eu gostava muito, eu quis fazer parte de um núcleo que não era pra mim. E eu acho que também foi um erro meu, porque eu quis fazer parte de algo que não era pra mim, não era pra eu pertencer ali. Se eu tivesse escolhido melhor outro grupo, talvez eu tivesse tido uma experiência diferente. Então, tudo bem, certo? Eu sei que a gente não deve se culpar por isso, mas eu acho que eu poderia ter tomado decisões diferentes. Mas claro que com 15, 16 anos eu não tinha a cabeça que eu tenho com 24, né, gente? Então, mas uma coisa que eu posso te deixar de dica, se você tá aí nessa faixa, que você tá fazendo ensino médio, é que às vezes você não esteja tentando se relacionar com as pessoas certas e esteja dando importância demais pra opinião das pessoas erradas. E uma coisa que ver essa série me lembrou é uma frase que diz assim, que será que ano que vem isso vai ser, esse problema que você tá passando agora, ou daqui 2, 3 anos, vai ser tão significativo pra você? Eu fiquei pensando nisso porque hoje em dia eu olho pra trás e essas pessoas não fazem diferença na minha vida. Essa fase da minha vida não faz diferença na minha vida. Trago pouquíssimas sequelas dessa época. E eu fui muito feliz no resto das outras fases da minha vida. Então, imagina se vamos supor que como uma adolescente, como é o caso da Hannah, é que no caso dela, ela é muito sozinha da série, né? O principal problema dela é a solidão. Mas vamos supor que eu não tivesse aí meu ponto de equilíbrio, eu não tivesse meus portos seguros.
e eu decidisse acabar com a minha vida. Eu ia perder as melhores fases da minha vida. A faculdade foi a melhor fase da minha vida. Por mais que tenha sido muito puxado, eu conheci pessoas extremamente especiais, pessoas que são minhas amigas hoje, melhores amigos. Essa fase da minha vida foi onde eu conheci as pessoas mais especiais que estão do meu lado e que eu posso contar pra tudo. E eu não teria conhecido essas pessoas se eu não tivesse me dado a oportunidade de envelhecer. Eu acho que envelhecer é muito importante. Muda tudo na nossa vida. Quando você vai ficando mais maduro, você resolve essas coisas dentro de você e você vai se aceitando, é uma coisa maravilhosa. Claro que tem várias pessoas que ainda na fase adulta não conseguem superar, mas é uma construção. Acho que você vai amadurecendo, você procura ajuda, você vai aceitar melhor um psicólogo ou um psiquiatra, que são profissionais que fazem um bom trabalho. Acredite no trabalho dessas pessoas, que eu acho que é muito ruim assim também, porque exige um estigma muito grande sobre ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, e isso deve ser tratado como uma dor de dente, sabe? Se você tá com dor de dente, você vai no dentista. Você não fica se questionando, o que as pessoas vão pensar se eu for no dentista? O que faz de mim banguelo ir ao dentista, sabe? Coisas assim. Então foi uma fase bem complicada da minha vida. E quando eu vi a série, eu me vi muito em alguns momentos, assim, e que me fizeram lembrar de coisas que eu passei. Eu falei, cara, eu passei por isso. E hoje isso não significa nada, nada. Essas pessoas que falaram aquelas coisas maldosas pra mim não significam absolutamente nada. A opinião dessas pessoas não significa nada. Eu não sei o que elas estão fazendo na vida delas. Eu não desejo mal nenhum pra elas. E, na verdade, eu não quero saber, entendeu? Aí você chega num ponto da sua vida que você não quer saber o que tá acontecendo com essas pessoas. Você só quer que elas não existam mais na sua vida. E é o que acontece na minha. Essas pessoas não existem mais na minha vida. Quero que elas sejam felizes da forma delas. Grande parte delas não tem noção do que elas fizeram comigo, como elas me machucaram naquela época e como naquela época isso significava muito pra mim. Mas não faz diferença, porque esse tipo de pessoa, na verdade, você não tem que ficar desejando que, nossa, ela tenha consciência, porque essas pessoas não vão ter, na verdade, e elas não se importam. Normalmente são pessoas que não têm empatia, não aprenderam no grupo familiar delas. Eu aprendi desde muito cedo na minha família a ter empatia pelos outros. Sempre fui cercada de muito carinho na minha vida. Então talvez eu também não entenda como a cabeça dessas pessoas funcionam, porque eu não tenho espaço pra isso dentro de mim. Então também tem isso. As pessoas às vezes te tratam de uma forma ruim porque elas não têm aquilo que você tem dentro de você. E eu acho que a série passa uma mensagem muito importante. Eu queria dividir com vocês minha história de sucesso. Porque eu sei que eu tenho muitos leitores, muita gente que me assiste, que são adolescentes, que estão passando por essa fase, que não é fácil. Eu acho que um problema que a gente tem é minimizar os sentimentos dos adolescentes. É uma coisa que com certeza eu já ouvi, e eu espero não falar isso para os adolescentes na minha vida. A mais próxima que eu vou ter agora é minha sobrinha vai fazer 10 anos esse ano. Então ela vai ser a próxima adolescente que eu vou conviver de perto. Eu acho que a gente minimiza muito os sentimentos de crianças para adolescentes que sentem de outra forma que a gente sente. O que, quando você fica adulto, você acha que é uma tempestade em um copo d'água, para adolescente não é. E, na verdade, não é uma bobeira. É porque você ainda sente tudo muito à flor da pele, você ainda tá aprendendo a lidar com seus sentimentos, aprendendo a lidar com certas situações mesmo. E, realmente, aquilo é muito importante, não é bobeira. Não é besteira, é importante, você tem que aceitar e respeitar o que é importante para os outros, que também é uma coisa que eu acho que falta muito na gente, às vezes, nessa questão da empatia. Você minimizar o sentimento do outro porque você não se sentiria daquela forma, sabe? E por fim, esse vídeo ficou... o que eu falei pra vocês num outro vídeo, é de sentar aqui e falar sobre algo que eu queria falar pra vocês, sem roteiro, sem nada. Eu queria muito que o blog e o canal voltassem a ser isso pra mim, um espaço de desabafo, de sentar aqui e conversar com vocês. E às vezes eu sou um pouco desconexa nos meus pensamentos, mas eu queria que fosse o mais honesto possível aqui. E por fim, o que eu queria deixar de comentário nesse vídeo é que se você tá passando por uma fase ruim, você precisa conversar com alguém, você não acha ninguém pra conversar. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Não tenho formação nenhuma e eu não substituo uma psicóloga. Mas se você precisar de uma mensagem de conforto, precisar conversar, meu e-mail tá aqui embaixo, contato@livrosderomance.com.br. Eu tenho lá o Instagram, que é STB, tenho a página no Facebook, que é Livros de Romance. Às vezes eu demoro um pouco pra responder, mas eu respondo todo mundo. Então se você precisar de
uma mensagem de apoio, de carinho, quiser que eu conte alguma coisa da minha adolescência, como foi pra mim, o que eu acho de certas situações, enfim. Se você quiser conversar, me manda um e-mail. Eu sou uma pessoa que adora conversar. Acho que parte das coisas que eu passei na minha vida é porque eu gosto de falar demais, às vezes eu falo demais, e isso causava um certo desconforto em algumas pessoas. E então, se você quiser conversar, venha falar comigo. Veja a série é muito boa e não seja um porquê. E além de não ser um porquê, porque, pra ser sincero, eu acho que as pessoas que não deveriam ser um porquê, elas realmente não se importam com isso. Eu acho que muita gente que tá usando essa hashtag, que é não seja um porquê, são pessoas que não seriam porquês. Então, o que eu queria dizer pra você, na verdade, é não seja uma rana. Não desista, não faça isso, porque quando você desiste, você tá deixando que essas pessoas ganhem, de certa forma. Claro que na série acontecem coisas muito graves com ela, e eu não tô aqui também pra minimizar a dor da personagem, que é a realidade de muitas pessoas por aí, meninos e meninas. Mas não desiste. Não desiste, porque quem perde é você. Quem vai perder uma vida inteira pela frente é você. Quem vai perder oportunidades maravilhosas de ir pra faculdade, conhecer gente incrível, de fazer o trabalho dos seus sonhos, de viajar pra lugares maravilhosos, é você. Não são essas pessoas que estão te agredindo. Essas pessoas podem ficar ali com trauma dentro delas, mas elas vão seguir em frente, vão ter uma vida pela frente. Não é justo que você, que é a pessoa que sofreu com tudo isso, não tenha uma vida inteira pela frente. Então, eu quero que você não seja uma rana, que você tenha uma vida pela frente. Claro que eu não quero que você seja um porquê, mas eu espero, acredito que as pessoas que veem meus vídeos, as pessoas que estão aqui, são pessoas que não seriam um porquê. Eu prefiro acreditar nisso, que baseado no meu conteúdo, que eu tento conversar com vocês, eu não espero esse tipo de público. Eu espero que os meus leitores sejam pessoas conscientes e pessoas que não são porquês, tá bom? Se você já viu a série, me conta. Se você achar que tem alguém que precisa ver esse vídeo por qualquer motivo que seja, divida com ela. E se você quiser conversar, minhas redes sociais estão aqui embaixo, meu e-mail tá aqui embaixo. E é só você vir conversar comigo. E é isso, esse vídeo ficou longo, mas eu espero que ele siga pro propósito dele. Esse vídeo não é pra view, ele não é pra você assinar meu canal. Esse vídeo é porque talvez alguém precise ver este vídeo, alguém precise escutar essas coisas que eu estou falando. Eu voltei o caminho do trabalho pensando nisso. Eu ia deixar pra fazer no final de semana esse vídeo, mas eu falei, poxa, eu queria fazer isso agora, porque eu pensei muita coisa enquanto eu tava vendo a série e eu queria colocar isso aqui, porque talvez alguém precise ver este vídeo. Alguém esteja no momento que a pessoa precise disso. Então, esse é o intuito desse vídeo. Se você precisa, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Se você precisar de algo, só deixar aí nos comentários ou vir conversar comigo no privado. Um beijo e até o próximo vídeo.